Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho mais a respeito desse livro daqui sensacional que são As Brumas de Avalon. Pois bem, você que me segue aí já há um tempinho, seja nas redes sociais ou até mesmo lá no blog, que já começou há muito tempo, sabe que As Brumas de Avalon é de fato um dos meus livros favoritos da vida e eu já li inúmeras vezes em 22 anos e com certeza eu vou ler várias outras centenas de vezes ao longo da minha vida porque é um livro sensacional. E é isso aí, gente. Esse livro daqui vai entrar para aquele projeto Lendo Fulano de Tal, que seria a Marion Zimmer Bradley. Vou deixar um link aqui embaixo para a playlist aqui no canal, que não tem vídeo nenhum lá. Esse daqui é o primeiro, mas eu tenho um post lá no blog onde eu falo sobre a Marion Zimmer Bradley, sobre o ciclo As Brumas de Avalon, abre muitas aspas para isso, sobre a Diana L. Paxson. Se você não conhece ela, você vai conhecer. Dá uma acessada lá para você ler o post completinho, com todas as informações, para você não ficar tão perdido aqui em algumas coisas que eu falar, tá bom? Eu tentei dividir essa história daqui em 4 vídeos, como vocês podem ver, sendo que essa história ela é tão bem amarradinha que ficou complicado para mim dividir. Então eu vou falar sobre os 4 livros aqui com vocês, porque eles são fininhos, porém tem uma história bem tensa. Então vamos conversar. Eu fiz uma resenha há um tempo atrás do O Rei do Inverno, o primeiro livro das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Eu vou deixar o linkzinho aqui em cima do card para vocês. E esse livro daqui, como eu disse, fala basicamente a respeito daquilo. Sendo que, ao contrário do Bernard Cornwell e como todos os outros centenas de milhares de autores que escrevem sobre isso, Marion Zimmer Bradley, ela dá voz às personagens femininas. Então, As Brumas de Avalon é basicamente uma história do Arthur contada pelo ponto de vista feminino. Nesse livro daqui, que pode ser considerado um livro único, ele tem vários personagens icônicos da história que fizeram parte da nossa infância, lendo esses livrinhos de Arthur, de filmes que a gente via na sessão da tarde. Então aqui nós vamos ter Arthur, nós vamos ter Merlin, nós vamos ter Lancelot, vamos ter Uther Pendragon, vamos ter Morgana Le Fay, vamos ter Igraine, vamos ter Morgause, nós vamos ter Guinevere, nós vamos ter vários outros personagens icônicos também. Eu acho que a intenção da Marion com esses livros daqui das Brumas de Avalon foi tentar dar uma historinha para todos aqueles personagens que tentam ir contra Arthur. Que eu quero dizer assim, que em determinado momento tenham feito alguma coisa na vida de Arthur, que tenham tido um papel importante, seja ele o Merlin, seja ele o Lancelot ou a Guinevere. Que coitada da Guinevere, é uma personagem que eu tenho muita pena aqui, que ao contrário dos outros livros, que ela não tem voz, como essa daqui é um livro escrito pela Marion Zimmer Bradley, e a gente fica sabendo da história de Arthur também pelo ponto de vista dela. Tem muita coisa muito tensa e pesada por detrás dessas personagens femininas que nos outros livros não é contado pra gente, porque como eu disse, mesmo sendo as suas personagens principais, a Marion Zimmer Bradley ela não passa a mão na cabeça dessas personagens, e muito menos pelo fato de serem mulheres, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque aqui nós temos personagens que são íntegras, temos personagens que são fortes, nós temos personagens que não são nem 100% boas, mas também não são 100% mais, assim como nós vemos nas outras histórias, que acabam personificando essas personagens femininas como bruxas, adoradores de Satã, ou coisas piores, né, como prostitutas e concubinas, enfim. Aqui nós também vamos ter toda essa parte masculina, é claro, os homens eles também têm voz, sendo que as mulheres são as verdadeiras protagonistas. Aí eu falei que eu tenho pena da Guinevere porque ela sofre muito na mão do Arthur, principalmente pelo fato dela descobrir que o melhor amigo de Arthur, que é o Lancelot e o fiel escudeiro, ele tem um amor platônico pela Guinevere, e o pior de tudo, que ela corresponde a esse amor.
o que torna a relação deles um pouco complicada. E é justamente aí que eu quero entrar naquele ponto em que eu falei que a Marion, ela tenta costurar histórias de personagens que tenham tido algo a ver diretamente ou indiretamente com Arthur, assim como Merlin organizou tudo junto com a Viviane para poder fazer com que a Igraine se casasse com ele e gerasse esse filho prometido, né, que ia livrar a Bretanha da invasão saxônica e unificar todas as terras e tudo mais. Então tem muita ideologia política, tem muita ideologia econômica, tem também ideologia cristã, por que não? Então tudo tem um fundo, tudo tem um porquê. Nada é por um acaso nesses livros. Como eu estava dizendo, Merlin armou isso tudo junto com Viviane. E quem é Viviane? Viviane é a irmã de Igraine e Morgause, que nesse livro daqui é a Dama do Lago. A Dama do Lago é a personificação mais superior de, digamos assim, poder dentro de Avalon. É ela que traz, digamos assim, a voz da grande deusa mãe para as outras sacerdotisas. Avalon é uma terra muito misteriosa, né? Ela ficou reclusa do mundo, é uma espécie de ilha que ficou envolta de brumas para poder se esconder da sociedade cristã. Que, na sua vez, o cristianismo aqui tem um papel muito forte, porque é justamente nessa época, nessa mitologia de Arthur, em que o cristianismo ele está vindo do nada para poder englobar e engolir todas as outras religiões e impor o seu Deus branco como o único e verdadeiro Deus. Então eles meio que tentam apagar, passar por cima e engolir todos os outros credos e tentar quebrar todos os paradigmas que existem ali naquela sociedade e impor a sua verdade como única. As outras sociedades, religiões, crenças e cultos, seja o que for, eles são calados e completamente absolvidos. Ao longo do livro, nós percebemos que todas as sacerdotisas, principalmente Morgana, ela fala de que não importa que religião você siga, que credo seja o seu, que Deus você adore, porque todos os deuses e todas as imagens, todas as personificações femininas são imagens de um mesmo Deus. Sendo que no final do livro, quando acontece o grande ápice da história, que ela se dá conta disso que ela passou toda a vida dela pregando. Eu não posso falar porque eu quero realmente que você leia esse livro. Esse livro ele é pesado porque ele contém assuntos que vão desde, como eu já disse, política, economia, religião, vida de amor, sexo. Nós também temos um pouco de incesto aqui nesse livro. Então nós vamos ter guerras, sangue, nós vamos ter muita coisa pesada, mas de que, se a gente parar para pensar, fez parte da nossa história. É complicado se dizer aqui quem é o protagonista e quem é o vilão dessa história. Nós temos as personagens femininas, a Morgana principalmente, que é como se fosse a nossa protagonista. Sendo que aqui a gente percebe que as mulheres, elas não estão ali para poder brincar. Principalmente a Morgana e Viviane. Elas muitas vezes, elas se armam de situações muito estranhas, se você parar para pensar, né, sobre o assunto. Muitas vezes elas agem de má fé, elas fazem o que for necessário para poder conseguir alcançar os seus objetivos, doa quem doer, passe por cima de quem for. Então, quando eu digo que é complicado a gente perceber quem é o antagonista dessa história, não é à toa. Mas é claro que em determinado momento, se eu não me engano é a partir do livro 2, se eu não me engano, que uma coisa vai ser gerada, né? Alguém vai fazer uma coisa com uma determinada pessoa que vai gerar um fruto causador de uma discórdia que vai levar a história a um ápice final, que esse ápice vem junto com a queda de Arthur e a morte de Arthur. Não é mistério para ninguém, tanto porque o nome da história original é A Morte de Arthur, mas assim como Arthur, aqui nesse livro, tem a sua ascensão e a sua queda, também conta a ascensão e a queda de Morgana.
porque ela foi levada por Vivienne para a Ilha de Avalon muito novinha ainda, porque ela tinha o dom da visão. Ela foi treinada como uma sacerdotisa e ela era uma grande promessa de Avalon, sendo que muita coisa aconteceu e reviravoltas foram feitas, foram causadas aqui nesse livro, e Morgana, ela teve a queda dela. E a gente percebeu que talvez essa queda ela tenha sido satisfatória, digamos assim. Ela mereceu o que aconteceu com ela, porque foi o que eu disse, entendeu? As mulheres aqui, elas não são santas, assim como os homens. Então a autora não passa a mão na cabeça dessas mulheres em nenhum momento. Claro que uma vez ou outra tem um pouquinho de tá, tudo bem, essa eu vou deixar passar, mas tipo, são raras as vezes. E outra coisa que eu achei interessante, a socialização de ambos os lados, tanto do paganismo celta quanto do cristianismo, porque nós vemos personagens de ambos os lados trocando de papéis e indo para crenças diferentes, digamos assim. Em determinado momento, aqui no final do quarto livro, que é esse daqui que está na frente, o Gamo Rei, nós vemos até isso acontecendo com Guinevere, que seria a esposa, no caso, já viúva de Arthur, que no caso perdeu o seu trono e ele acabou conseguindo o que ele queria, porque nem tudo foi perdido, sendo que essa linhagem Pendragon acabou se desfazendo ali com Arthur, por motivos que vocês só vão saber se vocês lerem o livro, sendo que nós temos ali Guinevere, que em determinado momento passou entre as brumas de Avalon, e isso quer dizer que ela, né, tem um pezinho lá para a antiga religião, porque se ela era realmente tão santa como ela dizia que ela era, se ela temia tanto a Deus, talvez ela não fosse tão pecadora quanto ela era. Então talvez as coisas aí precisem ter os seus conceitos revistos pela sociedade, porque a coisa tá meio complicada aqui, senhor. Ô, glória! Então foi o que eu falei, entendeu? Esse livro, ele é muito grande, ele é muito complexo de história, tem muita coisa aqui dentro que ainda pode ser desconstruída muito mais, sendo que já tá bom por hoje. Eu acho que o vídeo já ficou até grande o suficiente, porém esse daqui, ele foi uma conversa, um book talk, para poder sentar e falar um pouquinho sobre a história dele com vocês em um todo. Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo sobre as Brumas de Avalon, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ajude a compartilhar nas redes sociais. Me siga lá nas redes sociais. Aproveita e aperta lá o botãozinho de seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Tumblr. Seja meus amigos no Scoob, no Goodreads. Eu tô sempre atualizando as minhas leituras por lá. Eu também estou preparando um unhaul e eu vou deixar isso tudo disponível no Scoob e no Goodreads, tá bom? Lá nas categorias de troco ou alguma coisa assim do tipo. E é isso aí, pessoal. Eu também estou planejando aí um sorteiozinho para vocês e eu vou trazer um vídeo falando melhor sobre isso mais pra frente, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até!